cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar. A paz do Senhor, meu príncipe, minha princesa. Eu sou a tia Cici. Eu sou a tia Neivinha. Nós viemos aqui para hoje glorificarmos ao Senhor com essa linda aula. Deus preparou uma aula linda para cada uma de nós. E nós vamos aprender a viver em comunhão. Quem gosta de viver em comunhão? Eu gosto, tia Neivinha, muito bom. Então, o Fortaleza Kids está aqui. Hoje, nós não podemos estar aí com vocês, mas estamos com o coração ligadinhos no Senhor, assim como vocês estão, para aprendermos mais de Deus. Amém? Quem está alegre aí, diz amém. Quem está com saudade da igreja, diga amém, aleluia. Deus tem feito uma coisa boa para cada um de nós. E nós estamos aqui para adorar o único e verdadeiro Senhor e Salvador. Hoje, vamos memorizar uma palavra muito linda e maravilhosa. Pega a sua Bíblia aí, no Salmo 133, versículo 1, que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vamos repetir com a tia? Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em comunhão. Nessa hora, nós vamos orar. Orar o que é? É a gente falar com o Papai do Céu, com Jesus, apresentar a Ele todas as nossas dificuldades, agradecer pelas nossas alegrias. E como que a gente faz isso, tia Neivinha? A gente faz isso juntando as mãozinhas e fechando os olhinhos, passando uma colinha aí. Você pode dobrar o seu joelho aí na salinha, chamar o papai e a mamãe para a gente poder orar. Vamos orar? Colinha na mão, colinha nos olhos e vamos elevar nosso pensamento ao Senhor. Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, eu e tia Neivinha, com todas essas crianças, todas essas famílias reunidas, para juntos aprendermos mais de Ti, para juntos, Senhor, aprendermos o Teu amor, aprendermos o que é comunhão, aprendermos, Senhor, quão coisas maravilhosas o Senhor tem para nós. Nós te agradecemos, Deus, porque tudo que Tu faz é bom. E estarmos aqui nesse dia é maravilhoso. Estarmos compartilhando aquilo que o Senhor tem ministrado nos nossos corações. Senhor, abençoa cada casa, cada criança que estará assistindo essa aula. Que o Seu reino venha crescer, Senhor, na casa, na vida de cada criança que aqui está sendo representada nessas casas, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E aí, criança, você orou com a tia Cici? Como é bom orar, né? Falar com Deus, sabe? É tão bom, né, tia Cici? Quando a gente ora, quando a gente para esse tempinho para aprender a palavra de Deus. E está sendo tão bom a gente continuar com essas aulas, né? Porque aí mesmo na sua casa, você pode aí abrir a sua Bíblia, você pode aprender com a gente. E hoje a nossa lição está muito legal. Ó, memoriza aí, aprendendo a viver em comunhão. Nós sabemos, tia Cici, que a vontade de Deus sempre foi que o povo dele vivesse unido, não é verdade? Deus, ele não nos fez para vivermos sozinhos, isolados, sem amigos, né? Sem ter alguém para a gente compartilhar as nossas alegrias, as nossas tristezas. Deus não fez a gente para viver sozinho, não. E Jesus, quando ele esteve aqui na terra, tia Cici,
Quando ele esteve aqui, ele ensinou muitas coisas importantes. Ele ensinou sobre o amor, ele ensinou sobre o perdão, que nós já aprendemos na lição anterior, quando nós falamos de José. Ele nos ensinou sobre servir as pessoas, ele nos ensinou a adorar. E aí, ele escolheu, você sabe, quantos amigos Jesus escolheu para aprender isso tudo que ele estava ensinando? Quantos, tia Cici? Será que as crianças sabem? E tia Cici respondeu aqui, foram 12 dos seus amigos. E aí ele escolheu esses 12 amigos dele para compartilhar tudo isso, para ensinar sobre o amor, para ensinar a ter uma vida justa. Para que ele estava ensinando isso para os seus amigos? Para que quando Jesus morresse, que nós sabemos que Jesus, ele já sabia tudo o que ia acontecer com ele, não é verdade? Ele já sabia que ele ia morrer, que ele ia lá para perto do Pai. E aí os seus amigos aqui já teriam aprendido tudo isso e iriam ensinar para outras pessoas. Assim como você está tendo a oportunidade hoje de aprender a palavra de Deus, para você ensinar para o seu amiguinho na escola, para você ensinar para o seu vizinho, para você compartilhar com o titio, com a titia, que às vezes ainda não conhece a palavra de Deus. E aí os seus amigos... Então quer dizer que cada um de nós possamos ser discípulos de Jesus? Nós somos discípulos de Jesus, porque a gente aprendeu com os discípulos. Jesus ensinou os discípulos nos ensinou a como servir ao Senhor. Então, você é um discípulo de Jesus. Amém. Verdade, tia Silvana, é isso mesmo. E aí, Jesus, enquanto esteve aqui, ele ensinou isso tudo para os seus discípulos. E aí nós sabemos que Jesus, ele morreu, ele ressuscitou. E em um determinado momento, depois que ele já tinha ressuscitado, ele esteve aqui e apareceu para os seus discípulos. E ele falou algo muito importante. Ele falou que antes dele subir de vez mesmo para ficar lá com Deus, ia acontecer algo maravilhoso, que eles iam ser cheios do poder de Deus, que o Espírito Santo desceria sobre eles. E aí eles iriam anunciar a palavra de Deus a todo o mundo. Eles iriam pregar esse evangelho. E aí os discípulos ficaram pensando quando que isso iria acontecer, né? Porque, na verdade, os discípulos eram pessoas comuns, como eu, como tia Cici, né? Eram pescadores, eram homens que estavam ali, e eles, na verdade, tia Silvana, eles não sabiam como que eles iam fazer, mas eles não sabiam que Deus tinha preparado algo muito especial para eles. E tinha uma festa lá em Jerusalém. Essa festa era a festa dos Pentecostes. E naquele dia, o que acontecia nessa festa? Todo o povo, as famílias, elas iam para Jerusalém para celebrar essa festa. Então tinha muita gente nessa festa. Sabe o que aconteceu? De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso. Você já ouviu aquele vento quando ele faz muito barulho? Foi exatamente assim. E veio aquele vento como de um som impetuoso e encheu todos que estavam ali com o Espírito Santo. E eles foram cheios do poder de Deus. E as pessoas que estavam lá, os gentios, né, as outras pessoas que não acreditavam muito ainda em Jesus, nem conheciam muito Jesus, ficaram olhando aquilo, admirados, o que estava acontecendo com aquele povo, porque eles falavam em outras línguas, era algo lindo de se ver, era o poder de Deus. E aí, você já ouviu falar em Pedro? Pedro foi um dos discípulos de Jesus. E Pedro era um homem muito ousado, né? Era um homem que gostava de falar. Você é assim também? Você gosta de chegar assim e falar na sua sala de aula, de logo chegar assim e tomar aquela iniciativa? Pedro era assim, né, tia Cici? E quando estavam todos reunidos, Pedro, de repente, começou a falar para aquela multidão e começou a falar do amor de Deus, de como Deus tinha vivido aqui na terra, do que Deus tinha feito, do que Jesus tinha feito, dos milagres que ele tinha realizado e que ele veio para salvar o homem de todo pecado. E ele começou a pregar uma mensagem. Tia Cici, você não vai acreditar o que aconteceu, tia Cici. As pessoas começaram a ficar
de olhos arregalados, com aquela palavra de poder, aquela palavra de unção. E, de repente, as pessoas começaram a se converter. E sabe quantas pessoas, naquela pregação de Pedro se converteram, você sabe? E disse assim, será que as crianças sabem? Olha, mais de 3.000 pessoas se converteram naquele dia na pregação de Pedro. E aí essas pessoas começaram a se reunir nos templos, começaram a se reunir nas casas e começaram, como era muita gente, e Deus começou a operar grandes coisas. Pessoas que estavam doentes eram curadas, pessoas que vinham tristes saíam alegres, e Deus estava fazendo uma obra tão grande no meio daquele povo, que cada vez vinha mais gente, vinha mais gente, vinha mais gente. E aí, eles começaram a se reunir no templo, começaram a se reunir nas casas, e aí começou a primeira igreja, a igreja primitiva. Você ainda vai ouvir falar muito essa palavra, a igreja primitiva. E agora você já sabe que foi a primeira igreja instituída lá na Bíblia. E aí eles começaram a se unir, sabe? Eles ficavam sempre em comunhão. E como era isso, tia Cici? Sabe o que eles faziam? Tudo que eles tinham, eles dividiam com as pessoas. Se tinha alguém que não tinha roupa e a outra pessoa tinha muita roupa, sabe o que ela fazia? Ela repartia com aquela que não tinha. Se uma tinha muita comida, repartia com aquele que tinha pouco. E aí, todos eram movidos nesse mesmo espírito, nesse mesmo pensamento. Isso. E aí a gente vai ler lá em Atos, o que a Bíblia fala sobre isso. Crianças, prestem atenção. Atos 42, 43. Atos 42, 43, capítulo 2. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso aconteceu depois da festa dos Pentecostes. E aí a igreja foi só crescendo, crescendo. E aí, quando eles se reuniam nas casas ou no templo, eles repartiam tudo que eles tinham. E ali não havia nenhum necessitado, tia Cici, porque um ajudava a necessidade do outro. Um compartilhava o que tinha com o outro. Você já participou de algum culto assim? Na casa, no lar? Você já foi com o papai e a mamãe na casa de alguém fazer uma oração porque aquela pessoa estava doente ou estava muito triste, e aí o seu papai e a sua mamãe te levou lá e você viu como é legal, como é gostoso orar com os irmãos, todo mundo junto. Aí, de repente, depois daquela reunião, costuma fazer um cachorro quente, né, tia Cici? Fazer um lanche, e aí todo mundo sai dali muito feliz. Isso se chama a comunhão entre os irmãos, e isso é muito importante. Você aprender sobre isso. Agora, você sabe por quê que eles eram assim, que eles tinham um só coração, que eles tinham um só pensamento, que eles eram tão generosos uns com os outros? Sabe por quê, tia Cici? Porque o amor de Jesus estava no coração deles. Aonde Jesus entra, ele faz a diferença. Não somos mais, depois que a gente conhece Jesus, egoístas, que queremos as coisas só para a gente. A gente tem o prazer de compartilhar aquilo que a gente tem com outras pessoas. A gente passa a não pensar só na gente, a não pensar assim, a minha barriguinha está cheia, então tá bom, quem não tem comida, não estou nem aí. Não, nós servos de Deus, nós não pensamos assim. Nós sempre olhamos para o outro para a gente poder dividir aquilo que a gente tem. Mas como que a gente faz isso, tia Cici? Como que a gente pode dividir o que a gente tem? E lembrando também, crianças, que a gente não divide só coisas materiais. A gente não divide só roupa, só comida, só dinheiro, não é só isso. A gente divide também a alegria que está no nosso coração de ter conhecido Jesus com aquelas pessoas que não conhecem. A gente compartilha do amor de Deus, a gente compartilha do perdão de Deus para as outras pessoas. E isso é viver em comunhão. Mas tem algumas coisas que a gente também pode fazer, né, tia Cici? Tia Neivinha, nós podemos ir na casa do vizinho
e olhar, falar: ô vizinho, como você está? Você está bem? Está tudo certo na sua casa? Isso é uma forma de comunhão, você está se preocupando com o outro. É uma forma de trazer o amor para o seu próximo. Você pode fazer uma visita para o seu coleguinha de escola que faltou a aula porque estava doentinho, pode ligar. Isso é uma forma de comunhão. Você está também dando seu tempo, dando seu amor. Você pode olhar o irmãozinho na igreja, às vezes está com a sandalinha velhinha. Você pode falar assim: papai, vamos comprar uma sandalinha para minha amiguinha que ela está precisando? Nós estamos compartilhando, não o nosso resto, mas o melhor. Porque nesse dia da festa do Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu, eles entraram em um só coração, que é no Senhor Jesus. Então, hoje houve uma grande comunhão. Eles deixaram como exemplo para nós hoje, de como agir com comunhão no meio dos irmãos. Isso mesmo. Então, eu acredito que você hoje aprendeu essa lição muito importante, que é aquilo que o Senhor colocou no seu coração, que é o amor de Deus. Quando a gente conheceu Jesus, Ele encheu o nosso coração desse amor. Então, nós vamos compartilhar esse amor com aquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Nós vamos compartilhar esse amor, orando por elas. A gente vai compartilhar esse amor, doando alguma coisa que elas necessitam, né, pedindo a Deus que Deus envie alguém para ajudar. Às vezes a gente não tem condição de ajudar, mas a gente pode orar para Deus enviar alguém que tem condições para ajudar aquelas pessoas. Então, que hoje você entenda que o amor que Deus colocou no nosso coração não é só para a gente, não é para trancar no nosso coração e ficar só com a gente, mas é para a gente compartilhar com todos que estão ao nosso redor. Tá bom? Eu acredito que você aprendeu essa lição, né, tia Cici? E a gente vai deixar uma dica, uma sugestão de uma atividade para você fazer durante toda essa semana. Tá? Você vai juntar aí com o papai, com a mamãe, com seus irmãos, com quem estiver perto de você, a vovó, vovô, e vocês vão ver um meio de ajudar alguém que vocês conhecem que está precisando de alguma coisa. Pode ser alguma família que está com alguém doente e você vai dobrar o seu joelhinho com o papai e com a mamãe e vai orar por aquela família. Ou alguma coisa que você pode doar para ajudar alguém. Então, vai ficar essa sugestão dessa lição para você praticar essa semana, tá bom? E aí a gente vai encerrar agora com uma oração. Tia Cici vai orar, agradecendo a Deus, porque Ele tem nos dado tantas coisas, Ele tem nos abençoado tanto, tanto, tanto. Você se sente assim, abençoado por Deus? Eu me sinto assim, com o meu coração cheio do amor de Deus nesse dia. Então, eu quero que você, e também na sua casa, sinta esse amor de Deus aí, tá bom? Então, vamos orar, agradecer por tudo que nós aprendemos aqui nesse dia, tudo que Deus falou aos nossos corações, que nós possamos sair dessa aula aprendendo mais o que é a comunhão, o que é o amor, o que é o dividir com o próximo, né? Como a tia Neivinha diz, dividir o nosso tempo de oração, a nossa atenção. Isso é muito especial para muitos irmãos. Vamos orar agradecendo a Deus e lembrando o versículo. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, 1. Leia todo dia esse versículozinho na sua casa, fala para o papai fazer um escritozinho, coloca na sua cabeceira da cama e vai colocando um versículozinho para todo dia você ler um e Deus está ministrando no seu coração. Amém? Senhor Jesus, nesse dia nós glorificamos e agradecemos ao Senhor por essa lição. Nós compreendemos o que é, Senhor, ó Deus, ser igreja, como praticar a comunhão do Senhor. Nós aprendemos mais de Ti, Senhor. Nós somos gratos porque o Ministério Infantil Fortaleza Kids está aqui, Pai, Te servindo. Nós estamos aqui, Senhor, ouvindo a Tua voz para compartilhar com cada criança, com cada família. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que Tu fez nesse dia, por tudo que Tu vais fazer na vida de cada um que vai ouvir essa lição. Muito obrigada, Senhor. Fica conosco e nos guarda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima lição, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Crianças, agora eu vou pedir você que assistiu esse vídeo, você vai compartilhar esse vídeo no grupo da família,
Você vai mandar para o seu amiguinho da escola, pega o celular aí agora e manda para quem você conhece, para o titio, para a titia, para alguém, para um vizinho seu. Vamos compartilhar, tá bom? Se inscreve no canal lá da igreja, Igreja Fortaleza de Adoração, tá bom? E faça também a sua parte divulgando a palavrinha de Deus, tá bom? Um beijo.